Olá, voltamos com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná. Deputado, terminamos o bloco anterior falando da questão dos pequenos municípios. Agora, o senhor acha que isso tem alguma condição de ser aprovado, ainda mais num ano eleitoral? Tudo bem que até se abre aí a discussão para a criação de novos, mas o senhor acha possível extinguir municípios no ano eleitoral? Acho difícil, né? O debate é bom que se repita. Até nas nossas listas internas do Cidadania, nós temos debatido isso já intensamente, mas é difícil. Mas o debate tem que existir, até porque não é tão simples assim. É o número de vereadores, é o gasto, é o custo. Você pode ajustar a uma nova realidade. Se você olhar alguns estados e alguns países do mundo, o investimento se dá na medida em que haja uma contrapartida de resultados fiscais. Tivemos uma reunião essa semana na casa do presidente Rodrigo Maia, com 3 especialistas que têm um livro publicado do BID, mostrando exatamente a qualidade do investimento público. E é isso que nós temos que preservar. Não importa se seja pequeno, médio ou grande, importa que todos têm que ter a qualidade do investimento público e da aplicação do dinheiro. Ou seja, de qualquer forma, esse pacote vai levar as pessoas a pensarem onde é que o recurso está sendo aplicado, como ele está sendo gasto, qual a melhor forma, se vale a pena ter uma Câmara de Vereadores com um número X ou Y, qual o salário que esses vereadores devem ter, isso aí vai... Essa discussão vai ser grande, né, no Congresso. Das Congresso. Conclusões, Denise, que chegou essa conversa lá com o pessoal do BID e o livro publicado, passei os olhos rapidamente, você tem ali algumas questões colocadas assim: tudo que é investido, você investe em educação no município tal, investe em saúde, não há como medir a qualidade daquele investimento. Você não tem a resposta do recurso colocado, como atendeu, ou seja, como é que foi. Ou seja, é preciso criar indicadores, então, para isso. Claro. Mas não tem o IDH, não serve aí como um indicador que... O IDH mede o que você tem, educação, renda e saúde, né? Mas isso não basta, temos que ver a aplicação do dinheiro e o resultado da correta aplicação desse dinheiro para saber como foi. Daí é mostrar que nós temos ainda muito a caminhar. E aí se pede mais recurso e nunca termina. Deputado, em alguns países há uma facilidade muito grande para se criar um município, né, ou até estado. Mas há uma responsabilização fiscal, ou seja, de dinheiro muito grande, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, para se criar um município basta um plebiscito, mas a partir de criado o município, os habitantes recolhem impostos para bancar ali educação, saúde e tal. É possível até ter um município dentro de outro município, uma determinada região se responsabiliza por tudo. Então, o que falta é isso. O senhor acompanhou aqui há muito tempo atrás o Nelson Jobim, que foi ministro do Supremo, ele era relator da reforma constitucional, daquela tentativa de reformular a Constituição, e ele tentou acabar com o pagamento de salários para vereadores em cidades menores, de 50 mil habitantes. Quase apanhou. Quer dizer, seria uma boa medida, porque uma cidade de 50 mil habitantes para baixo não pode pagar salários de vereadores. Os vereadores hoje ganham muito e as câmaras estão muito caras. Pois é, mas você está falando que vereadores ganham muito. Por que não diminuir? Por uma razão. Se alguém está representando, se você deixa de ter um salário até para ser cobrado e fiscalizado, e não receber nada, vem a elite que tem condições de financiar a campanha e vai ser aqueles que vão dominar a cidade, é o poder econômico. Mas é que numa cidade do interior, o vereador ele tem a sua atividade, é o dono de um negócio, um fazendeiro. Mas será que ele vai dedicar do seu negócio, que não ganha nada, para ter uma atividade parlamentar? Uma reunião por semana? Não sei. Eu acho que temos que... Estamos falando de um município Você está dizendo pequeno. que ganha muito. Se ganha muito, eu tenho que discutir esse muito. Esse muito. Qual é o razoável? É por aí o caminho. Qual é o razoável? E é isso, eu acho que tem cada um município... prolabore, então, né? Cada município... Tem que ter um prolabore ali, então. Até não... síndico de prédio aqui já não tem. Como? Isso aí E aí o senhor defende que o prefeito e a comunidade definam o valor do salário do vereador. E aí que está, você pode ter mecanismos de trava, que nós chamamos, que trava... Não, você pode ter aqui um limite. Município tanto, com tantos habitantes, tanto... Aí você tem que juntar também a questão da renda, né?
porque nem sempre o habitante faz com que a renda seja isso, menor. É isso que vai ser feito, o senhor acha que essa discussão vai acabar levando para isso? É um caminho. Por isso que eu digo, nós estamos discutindo aqui, mas é um caminho que é possível discutir lá na frente. Mas não é Um município pequeno, que tem pouca receita, como é que vai se comportar o custo daquela Câmara Municipal? É aí que está o ajuste. Mas não é entrar em algo que deve ser, respeitando a federação, discutido dentro do próprio município? Cada um deve cuidar das suas finanças? Cada um deve cuidar das suas Porque finanças. nos mas Estados tem que Unidos ter... é assim, né? Cada estado Mas cuida é de si, diferente. entra totalmente ali diferente. A cultura é outra. Mas a aqui cultura parece da o que- federação lá existe, né? Aqui Tanto é que ela a já justiça é mais eleitoral lá é complicada. estadual. É. Aqui é nacional. Então, só para colocar isso claramente, então, tem um problema qualquer, no município a Câmara recebe demais. Por que a Câmara Municipal pode receber até X do orçamento? E sempre no limite do X do orçamento. Então, Esse fundo de participação dos municípios não viciou os municípios, não? Que ficam, a maioria é dependente, principalmente... na os municípios. verdade, esse fundo, ele financia a saúde e a educação. E é muito Daqueles que não dinheiro. têm. E é muito dinheiro. Dinheiro né? razoável, dinheiro razoável. Esse é o que financia a educação e a saúde. O município com a sua arrecadação que é pequena e não tem, aí que está, isso também tem que ser cobrado, que tenha a política de receita própria, isso tem que ser incentivado. Pois é, mas a Tem que ser saúde, cobrado, e a inclusive. educação, existe uma contrapartida do governo federal para cada atendimento e para cada aluno, né? Já é diferente do FPM, Fundo de Participação do Município, que é para o gasto geral. Sim, por isso o gasto geral. Como é que você ajusta esta realidade? É você saber que está indo dinheiro para o município tal, mas se ele não der resultado, a contrapartida dos resultados, ele poderá perder parte desse dinheiro. Isso é feito em vários, inclusive no Ceará, se não me engano, é feito. Sim. O ICMS. O incentivo lá para a educação inclui isso. Então, mas Progresso. por que não implementar isso? Nós temos que Agora, não só ver a qualidade da aplicação do recurso, isso é importantíssimo, saber do retorno, como é que foi esse investimento, se o retorno efetivamente foi adequado, se não foi, você tem que começar a mostrar. Às vezes até é um curso, uma preparação para que aquilo possa melhorar. Agora, a gente também viu ali naquele pacote a criação de um fundo para a execução das emendas ao orçamento, que vai com dinheiro aí dessa redução, né, de salário dos servidores, pelo menos parte disso vai parar nesse fundo para conseguir ali cumprir as emendas parlamentares. Não é aí um contrassenso? Muita gente, eu ouvi muita reclamação disso ali nos bastidores do Congresso. O senhor acha que isso vai nesse sentido mesmo? Pois é, extingue fundo e cria fundo. É. Então, é uma contradição. Não é? Como é que você pode trabalhar isso? Você trabalhar de forma... Cada município, cada ente federado, ele vai cuidar das suas finanças, mas vai ter que ter o quê? Ter uma diretriz nacional que estabeleça a contrapartida que é o resultado. Se não está dando o resultado adequado, o que é que está faltando? E aí, esse monitoramento que eu falei. Né? Esse monitoramento vai dizer por que é que está faltando. Está faltando um incentivo ao treinamento, à preparação, à qualificação, ou nós temos que cortar os recursos? E aí o município tem ele mesmo que fazer a receita própria e fazer o seu próprio investimento. E são 260 fundos não constitucionais. Que fundos são esses, senhor? 281, eu li em algum lugar. Né? 281. Tem vários, né? Tem vários. Fundo é o que tem nesse país. E Os constitucional sem- são aqueles regionais, né? Centro-Oeste, Sudão, esses são os né, regionais. Fundo Né? de Investimento da Amazônia, tem o Constitucionais. Esses não serão mexidos. o FND da Educação, tem Sim. vários ali que são O esse, FNDE, é que importantíssimo. esse Tem o do Nordeste o também. FNDE tem um papel fundamental, né? Agora, sim, uma coisa que a gente tem que admitir é que é a primeira vez que um presidente da República, de certa forma, abre mão de poderes, né, de centralização para distribuir ali entre estados e municípios. Isso é muito falado em campanha. O habitante mora no município, não é no estado nem na União e tal. Isso é discurso de campanha fácil. Mas é a primeira vez que, efetivamente, um presidente da República propõe ou obriga o Senado a propor, que não é a proposta do presidente oficialmente, né? Obriga o Abrir Senado a mão de fazer, poderes e de centralização de dinheiro. Se você for olhar o que a Receita Federal, o governo federal arrecada como um todo, 70% desse dinheiro da União é repassado para os municípios, seja via fundo, seja via políticas sociais, seja via Minha Casa Minha Vida, enfim, Bolsa Família. Porque o dinheiro já acaba indo lá, né? Mas aí o que acontece? Sai daqui vinculado a um deputado, a um senador, é como se fosse ali a União fazendo um favor a determinado município, né? Aí isso vai acabar. O lado ruim disso, 2.000, quase 3.000 creches em construção paralisadas no Brasil.
que saiu daqui. Que saiu daqui, que cada deputado vai lá e apresenta a sua para o seu município, dentro da emenda individual. Mas essa coisa do fundo para a execução das emendas vai continuar, não vai mudar tanto, né? né? Isso que não muda tanto. Quando eu assumi lá atrás, em 1991, Prefeitura de Campo Mourão, quem comprava a merenda escolar era Brasília. Comprava farinha não sei de onde, que ia lá para o sul, chegava estragado, enfim. A cesta básica de antigamente, antes tudo centralizado em Brasília. Eu falei, mas por que não descentralizar? Dar um per capita para os alunos da escola, e foi per capita, foi lá embaixo, financiou e conseguimos fazer, inclusive, grupos de produtores, pequenos produtores. Passando dinheiro direto para a escola. Direto para a escola. Agora, sim, outro ponto... Ou direto para a prefeitura, que criou um instrumento chamado Associação de Produtores, que diretamente atende a escola. Outro ponto que é reflexo, paralelo deste pacote, desse conjunto de medidas, é a privatização. A solenidade ontem, que marcou os 300 dias do governo Bolsonaro, só 300 dias, parece 3 anos, 300 dias. Ele assinou ali a privatização do setor elétrico, né, da Eletrobras, e também da Casa da Moeda, tirando o monopólio da Casa da Moeda na produção de dinheiro, de selos, de passaportes e tal. A impressão que se tem é que ele prometeu uma privatização mais rápida, né? Pelo menos ele colocou ali na sua entrevista, dizendo que ele quer rapidez na privatização. Eu conversei um pouco, e nós conhecemos bem o nosso José Carlos Aleluia, que sabe tudo. Verdade. Está lá no Ministério da Saúde. Está na Saúde, mas está lá em Itaipu também. Então, ele é muito preparado, qualificado. Muito. Então, ele foi o relator da Lei Geral de Regulamentação do setor elétrico. Do setor elétrico. E muito. Então, nós temos que começar a pensar com essas pessoas que realmente têm assim, vamos dizer assim, uma tradição, né? Tem uma história no mundo do setor elétrico que possa nos ajudar a pensar melhor. A Eletrobras chegou a um ponto, já era para ter sido privatizada lá atrás. Chegou a um ponto que... Não tem mais dinheiro para investir, precisa investir, se não investir em 10, 20 anos. Eu ouvi dos deputados que há uma preocupação muito grande em relação à Golden Share, que é aquela ação que dá poder de veto e também na reunião de acionistas e também de impor ali uma decisão. E que não estaria previsto. Que não está previsto. E é uma área estratégica, que vem aí o controle, inclusive, né, das hidrelétricas, que a privatização da Eletrobras vá controlar. Mas hoje, a Eletrobras ela é conhecida como a holding das holdings do setor elétrico, e que isso seria um perigo aí privatizar sem ter a Golden Share. O senhor concorda? Eu concordo. Isso aí você não pode deixar de ter o poder de veto do Estado brasileiro sobre área tão estratégica como o setor elétrico. Eu não tenho dúvida que o poder de veto tem que existir para poder saber como dirigir isso, como estabelecer, inclusive, diretrizes para qualquer crise sair disso. Então, isso deve mudar, o senhor acredita? Acredito que mude, sim. Agora, é interessante porque eu desconfio desses conceitos, desses espíritos do tempo, né, de que tudo vá numa direção e atropela a todos. A privatização ela é natural, eu acho que deve ser feito, a gente não está aí para sustentar a estatal, e eu acho que a estatal não é nossa, é deles. A estatal é dos funcionários das estatais. Funcionários de estatal hoje têm 19 salários, planos de saúde mirabolante, que atendem sogra, genro, pai, parentes e tal. Salários bem acima do bruto, é onde se ganha, é o único lugar onde o salário líquido é maior do que o salário bruto, porque tem um monte de penduricalhos. E o governo ainda tem que investir. É só ler o orçamento, você vai ver investimentos estatais, lá a quantidade de dinheiro que derrama lá e tal. Eu desconfio disso. Mas é preciso ter cuidado, mas privatizar, o mundo mudou. Agora, setor estratégico é um debate muito elástico, não? Muito, por isso que eu digo, esse cuidado é importante. Vejamos o que está acontecendo com o Chile. O Chile fez um processo desse lá na década de 70 e chegou a ter o PIB duplamente maior do que o do Brasil, contando per capita, né? E esses valores mostram que hoje o Chile está em crise. Por que está em crise? Porque os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Então, a diferença aumentou em muito nesse período. Se aumentou em muito nesse período, nós temos que olhar para que este modelo liberal de 70 não retorne agora, porque senão retornamos no tempo. O senhor acha que esse modelo faliu?
Eu acho que faliu. Tanto é que os resultados estão aí, mostrando claramente isso. Né? Se há alguma... se há algo... A sociedade não está aceitando. Pois é, não está. E se você tiver algo que possa reinventar, isso é da capacidade daqueles que estão na economia, pensando o Estado, pensando a economia como um todo. E isso é possível fazer, sim. E eu acho que nós temos um momento muito rico no Brasil, porque a sociedade quer fazer. Nós fizemos a reforma da Previdência, fizemos reformas importantes no Congresso brasileiro. Os resultados da economia de hoje não são de hoje, são de alguns anos atrás, inclusive do governo Michel Temer, que foi até elogiado pelo presidente da República. Ontem, antes de ontem, elogiou publicamente Michel Temer, que fez a reforma trabalhista, que fez a PEC do teto, que mudou completamente a questão de gasto público no Brasil. Então, nós temos que ver que são ferramentas que você vai ajustando no tempo. Não querer fazer tudo de uma vez, que isso pode trazer o caos no meio da estrada e nós vamos voltar atrás para recuperar o tempo perdido. Senhores, isto é política. Política define a sua vida, a sua casa, a educação dos seus filhos, né? É assim que se trata mesmo a evolução do mundo através da política. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente, hoje com o deputado Rubens Bueno.